Olá, queridos alunos e alunas, boa noite. Nós vamos aqui analisar agora uma revisão breve, né, sobre logaritmos, né? A importância dos logaritmos ela é muito grande, né, tendo em vista a utilidade deles, né, no que diz respeito a encontrar, por exemplo, expoentes, né, que não são inteiros, né, que não são necessariamente inteiros. Então eu preparei uma aula na qual a gente possa discorrer, aprender um pouco do histórico, rever algumas coisas, e as turmas que não puderam ver desde o início possam ser também privilegiadas, né, em ver, ok? Então vamos aqui à aula. Deixa eu abrir aqui novamente. Bem, os idealizadores dessa teoria, né, ou seja, de encontrar expoentes, né, que não são necessariamente inteiros, porque quando fala em expoente a gente lembra de exponenciação ou potenciação, correto? E acabamos de falar sobre equações exponenciais. As coisas do tipo 2 elevado a x, né, igual a tanto. Dependendo do valor que tem do outro lado, a gente faria o quê? Igualaria as bases, né, e depois igualaria os expoentes. Todavia, quando se tem 2 elevado a x igual a 4, a gente fatora o 4, dá 2 ao quadrado, e a gente diz que, já que as bases são iguais, x é igual a 2. Solução. A questão é se no lugar do 4 a gente colocar um 5. Então fica 2 elevado a x igual a 5. Não conseguiremos fatorar o 5 com o ancestral 2, né, para ficarem bases iguais. E aí isso levou esse matemático aqui, ó, que eu estou a destacar aqui, que é o John Napier, né, um escocês do século XVI, né, aqui tem um pouquinho da vida dele, né. Ele nasce na cidade de Edinburgh, né, na Inglaterra, em 1º de fevereiro de 1550, e falece em 4 de abril de 1617, portanto, perfazendo aí o século XVI e XVII, né? Apelidado de Marvelous Mackintosh, era um Merkinstone, né? Era um proprietário escocês, né, conhecido como um matemático, físico e astrônomo, né? Então ele não era por formação matemático, mas isso chamou a atenção dele. Vale lembrar que o século XVI você tem aí as grandes navegações. O que é que tem a ver matemática, logaritmo, exponencial e navegações? É que estavam o advento, né, de localização no mar, as cartas náuticas, né, exigem precisão, porque um erro em uma numeração de uma localização pode colocar o navio até em perigo e principalmente as pessoas, né? E naquela época também florescia na Europa o comércio, bolsa de valores na Holanda, né? E assim por diante. Então o que é que nós temos ali? Nós temos o advento do comércio subindo. Com o comércio vem os juros, né? Simples e compostos. E quando se trata de juros compostos, nós vamos ter uma fórmula aonde é uma exponencial e que a gente vai perceber que o tempo está com esse expoente. Então imagine agora calcular, às vezes, um dinheiro que rendeu num determinado período de tempo sobre uma determinada taxa porcentual ou percentual. E aí o problema nos diz que a gente quer encontrar o tempo, entendeu? Muitas das vezes, então, para encontrar esse valor, precisava-se fazer um trabalho muito grande com as operações básicas. Aí entra o John Napier, como pai da criança que eu falei, né? Ele desenvolve, através da aritmética, os cálculos, né, básicos, condições de encontrar expoentes não inteiros. E aqui do lado vocês encontram a gravura ou a foto, né, do da pessoa que ajudou ele, digamos assim, que desenvolveu. Esse era matemático, era o Henry Briggs, ele não era inglês, ele era escocês. Ou, ele não era escocês como John Napier, ele era inglês. E se você observar, aqui tem alguns dados sobre eles, né? Ele nasceu na cidade de Haylefts, 1º de fevereiro de 1561, em Oxford. Em 26 de janeiro de 1930 ele falece. Ele foi um matemático inglês, professor da geometria do Glasgow College de London, ou Londres, e depois professor em Oxford, né? Briggs ele era um matemático impressionado com o poder desses expoentes não inteiros, ou seja, chamados de logaritmos. Então, aqui tem só essa parte histórica para que vocês entendam por que existe o assunto logaritmo. Logaritmo para nós brasileiros iremos traduzir como expoentes, mas a palavra tem origem grega. E aí eu reservei 2 vídeos pequenos para que vocês aprendam um pouco mais sobre isso. Então está aqui no YouTube, vou ligar para vocês assistirem um pouquinho rápido aqui, ok? Vou tentar ir para o próprio YouTube, né? Porque a gente tem uma tela maior. E a gente vai aprender um pouquinho do histórico, né? De onde veio. Aí depois eu volto a falar com vocês.
ok? Opa, quando vai a Copa, hein? Você sabe o que é logaritmo? E para que serve? Fique conosco até o final do vídeo e entenda a sua origem, história e de onde surgiu a ideia desse conteúdo que é estudado em matemática e em diversas áreas do conhecimento humano. Não se preocupem, é um vídeo curto, menos de 10 minutos. Eu sou Miranda e este é o primeiro vídeo de uma série de aulas gratuitas do projeto de extensão com estudantes de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em parceria com o canal XNet. Nesta série de videoaulas, vamos estudar o conteúdo de logaritmos. E para você não perder nenhum vídeo sobre este assunto, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Outra coisa, fique conosco até o final do vídeo e receba um bônus extra. Vamos ao vídeo. Vamos. Como surgiu a ideia de logaritmos? Os logaritmos foram inventados por volta de 1615, promovendo assim grande impacto nos meios científicos da época, pois eles representavam um poderoso instrumento de cálculo numérico que impulsionou o desenvolvimento do comércio, da navegação e da astronomia. Além de sua importância nas navegações e no comércio, o logaritmo também foi importante para calcular o acúmulo de riquezas e dos juros gerados pelas viagens marítimas e no desenvolvimento da astronomia. Com isso, facilitou o trabalho de diversos astrônomos, como Tycho Brahe e Johannes Kepler. Cá pra nós, a astronomia bem que precisou de uma descoberta dessa. Parafraseando Pierre Simon Laplace, que foi um matemático, astrônomo e físico francês, que organizou toda a astronomia matemática, ele nos diz o seguinte, que o surgimento dos logaritmos foi um admirável artifício que, ao reduzir para poucos dias um trabalho de muitos meses, duplica a vida dos astrônomos e poupa-os dos erros e desgostos inseparáveis dos longos cálculos. Mas o que significa logaritmos, André? O termo logaritmo vem do grego, onde logos significa razão e aritmos corresponde a números, antes chamado de números de razões, mas sendo que o termo razão refere-se à razão da PG, e o número, ou seja, o logaritmo, a um termo de qualquer da PG. São diversas as áreas do conhecimento humano que utilizamos logaritmos como. Na química, por exemplo, usamos no cálculo do pH. Na escala Richter, ela quantifica a magnitude de um terremoto. Na música, usamos para definir intervalos musicais. E na contabilidade, utilizamos os estudos e perícias contábeis. E a astronomia e na navegação, como já foi dito antes, né? O conceito de logaritmo foi introduzido pelo matemático escocês John Napier e aperfeiçoado pelo inglês Henry Briggs. Mas quem foi John Napier? John Napier nasceu em 1550 no castelo de Merchiston, em Edimburgo. Por ser de família rica, o John tinha motivos para não querer estudar e sequer cursar a universidade. Mas ele pensou diferente e fez seus estudos e buscou uma das melhores universidades do continente europeu, em St. Andrews, onde não concluiu o curso por motivos familiares e religiosos de sua época. Já Henry Briggs, que foi professor de geometria em Oxford, nasceu em 1561 em Yorkshire, lá na Inglaterra. Estudou na Universidade de Cambridge e formou-se em 1581. Prosseguiu nos estudos e obteve o doutorado em 1588. Nesta universidade, ele desenvolveu seus estudos sobre geometria baseado no livro de Euclides. Foi o primeiro a reconhecer a importância dos logaritmos de Napier, tendo estabelecido contato com o mesmo para um bate-papo intelectual, uma troca de papo, e discutir as possíveis modificações deste conteúdo fantástico que é o logaritmos. Então,
quer dizer que na Pieta os logaritmos e Henry Briggs aperfeiçoou sua ideia. É isso, Anderson? Exatamente isso, meu caro Odds. O grande idealizador de logaritmos foi Napier, e posteriormente teve contribuições de Henry Briggs e de outros matemáticos e cientistas da época. Existe até uma história que o rei da Dinamarca emprestou dinheiro, deu dinheiro ao Henry Briggs para que ele pudesse fazer pesquisas e estudos mais avançados para aprimorar esse conteúdo logarítmico. Ele fez como hoje professores fazem na universidade, né? Convida alunos para fazer uma equipe de grupos de estudo e pesquisa. Então Henry Briggs pegou o dinheiro do rei da Dinamarca, formou seu grupo de pesquisa e mergulhou nesse assunto de logaritmos e desenvolveu e aperfeiçoou bastante. Então esse logaritmo que a gente conhece hoje, na forma como a gente utiliza as tabelas, as tábuas de logaritmo, é toda baseada no aperfeiçoamento de Henry Briggs. Mas o grande idealizador, a ideia saiu da cabeça do Napier. A ideia de Napier era baseada no método em que se associa os termos de uma sequência com outra. Então, olhando aqui a tabela, nós vemos duas linhas numéricas. Na primeira, temos os números correspondentes aos expoentes de uma potência de base 2. Já na segunda, temos os resultados dessas potências. Por exemplo, aqui nós temos o 1 da primeira linha e a base 2. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2 e o resultado está aqui na segunda linha. Aí você tem 2 elevado a 2, então esse 2 aqui é da primeira linha, como resultado é igual a 4, e o resultado está aqui na segunda linha. Outro exemplo aqui é o 3, então 3 aqui é o expoente, o número da primeira linha, 2 elevado a 3 é igual a 8, e o resultado 8 está aqui na segunda linha, e assim por diante. Então, pessoal, é o seguinte, podemos calcular produtos complicados, do tipo 32 vezes 512. Basta você observar que 2 elevado a 5 é igual a 32, como está aqui na tabela. E 2 elevado a 9 é igual a 512. E eu quero saber quanto vale 32 vezes 512. Então, o que é que eu faço? Eu somo 5 mais 9, que são os expoentes da primeira linha, resultando em 14. E vejo na tabela o seu valor correspondente na segunda linha, que é 16.384. E este será o produto da multiplicação de 32 vezes 512. Simples assim. A partir daí foram construídas imensas tabelas de logaritmos, também chamadas de tábuas de logaritmos, que facilitavam bem mais os cálculos dos cientistas da época, e que nos ajuda até hoje. Daí, a aplicabilidade desse conteúdo começou a ser difundida e muito útil para o desenvolvimento científico e intelectual da humanidade. E para você que chegou até aqui e quer estudar mais sobre logaritmos e outros conteúdos matemáticos, então receba um PDF completo da aula de hoje, clicando no link abaixo na descrição deste vídeo. Além disso, faça parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. E os links estão aqui embaixo. Então aguardo vocês lá e até o próximo vídeo. Tchau. Então vocês viram aí um pouquinho da história, né, de logaritmos. Eu vou sair dessa tela, irei para uma outra aqui, o outro programa que eu vou abrir aqui, para que a gente possa discutir algumas coisas aqui, né, em relação ao cálculo em si, né, do logaritmo, a definição de logaritmo e tal. Eu havia preparado uma aula para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui, revisão. Pronto, então temos aí, né, o lindo aqui do lado, ui. Enfim, então a revisão geral é sobre esses 3 conteúdos aí. Porém, pontualmente agora a gente está a falar de logaritmos, né? Lembrando que exponencial já havia mandado o vídeo de revisão e devo gravar daqui a pouco outro sobre quadrática também, né? Inclusive resolvendo uma questão do Enem muito interessante, que caiu agora na prova de 2022, domingo, né? Dia 20 do 11 de 2022, né? Dia da Consciência Negra, e que tem a ver com o nosso assunto, ok? Então vamos lá. Aqui de novo a foto deles, né? Tendo em vista que faz uma referência, né? Para a gente relembrar o que a gente acabou de ver no vídeo também. Conforme dito, a palavra logaritmos, na sua etimologia, na sua origem, é grega. Só que esses detalhes de grego, tal, não nos importa muito no momento, né? Apenas saber que ela tem essa origem e aqui em cima está explicitado o significado de cada partícula, né? Cada radical da palavra. Então, o que é que Napier estava procurando? O que foi dito, eu havia falado para vocês antes do vídeo que passou. Ele estava a procurar expoentes, né, que não fossem inteiros, porque
2 elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. Já sabemos a regra. Em sala de aula, inclusive, revisamos essas regras, né? Mas a questão é, em algum momento no ensino fundamental 2 apareceu 2 elevado a 2,3, 2 elevado a 2,35 ou 2 elevado a 2,239? Não, né? A gente trabalhou, na maioria das vezes, ou com expoentes inteiros ou com expoentes fracionários no máximo, aplicando algumas regras, concorda? E a gente sabe que a vida real não é feita só de coisas inteiras. Vamos dar um exemplo prático? Um pacote de wafer que você compra de biscoito. Você come de vez o pacote? Não. Geralmente a gente come fracionado, né? Algumas partes do biscoito, da bolacha, e o restante a gente guarda. Então, como na vida real as coisas não são sempre em quantidades inteiras, imagina na matemática e nas potências, entendeu? E aí, como achar expoentes que não são inteiros? Aquele exemplo que eu havia dado. 2 elevado a x igual a 5. Não dá para resolver somente por exponencial. Aí é que entra esses carinhas aqui, ok? A definição de logaritmo a gente pode ver aqui à direita, onde eu estou com o cursor aqui, né? Que é, logaritmo é expoente. Então, log aqui escrito, que é a abreviação, é igual a x. Esse x representa o expoente. Então, log é igual a esse expoente procurado, ok? E o que são b e a que aparecem aqui? Lembra do 2 elevado a x igual a 5? O x está aqui, é o logaritmo. O b seria o resultado, o 5, né, que lá em exponenciação é a potência. E o 2 é a base. A base no logaritmo fica sempre abaixo aqui da palavra log. Então a base está aqui embaixo. Então você vê aí a distribuição, a nomenclatura de cada coisa. E aquele b que lá na potenciação se chama potência, ele está aqui ao lado do logaritmo, né? Então assim como um número pode estar dentro de um radical e chama-se radicando, o b, que representa aqui o 5, né, lá do resultado da conta que eu imaginei, ele se chama logaritmando, né? Então essa é a nomenclatura de logaritmo, da conta, né? A partir daqui, John Epp desenvolveu aquelas tábuas que vocês viram, ou tabelas de logaritmo, feitos à mão, usando as propriedades da aritmética para encontrar, né, aquelas casas decimais lá e poder fazer uma tabela dizendo, ó, e quando for log de 2 na base 10 dá tanto, 0,301 alguma coisa. Quando for log de 3, né, do logaritmando 3 na base 10 vai dar tanto, né? Por que base 10? Porque a base 10 ela vem do sistema decimal, né? O mundo acordou trabalhar com 10 algarismos. Note que a aritmose da palavra tem a ver com aritmética, né? A aritmose quer dizer números, então a aritmética é a ciência da manipulação desses algarismos, né, para compor contas. Por isso que a tabuada traz as ordens, as classes, né, as operações básicas, né? E aí a gente começa a caminhar naquele universo de 10 em 10, né, o chamado SND, Sistema Numérico Decimal. Com logaritmo não é diferente em relação à base, mas não quer dizer que a base só deva ser 10, ok? Aqui à esquerda, abaixo da foto dos matemáticos, você encontra uma foto sobre o período da navegação. E do lado de cá, algumas propriedades operatórias dos logaritmos que eu não vou agora destacar, porque não convém. Vamos a outra página. No nosso aqui do lado tem, por exemplo, uma foto mostrando tábuas de logaritmos, né? Digamos assim, aquela criação do século XVI, né? Você tem livros que já trazem prontos. Com o advento das calculadoras, né? As calculadoras digitais e eletrônicas, a partir da década de 40, então a gente não precisa mais ficar abrindo livros para chegar lá e dizer, olha, 2 elevado a x é igual a 5, então x é tanto, porque de acordo com a tabela, entendeu? Tá aqui o valor desse x quanto é. Não, a gente usa agora as calculadoras, daqui a pouco a gente vai ver isso usando aqui um emulador de uma calculadora e eu vou mostrar esses detalhes. Nosso livro está aqui do lado, né? Diálogo, Matemáticas e Suas Tecnologias. No próximo, desfazer isso aqui. Na próxima página, eu peguei justamente uma página lá do livro, tá vendo? Peguei uma página do livro, né? Vou tentar ampliá-la aqui. Bem, para ampliar aqui eu tenho que pegar por baixo, né? Por aqui, para que a gente possa destacar algumas coisas aqui. Essa página é qual do livro? É a 140 do nosso livro, né? Lá tem situações do dia a dia que envolvem limpeza e micro-organismos para te mostrar a aplicação disso na prática, né? Para a partir daqui te puxar para a teoria. Então eu vou logo para a teoria para otimizar o nosso tempo, né? Tá aqui. Por definição, o que é que vem a ser logaritmo? Sabemos que, como eu chamei a atenção, em português, logaritmo quer dizer expoente.
Mas vamos ver uma definição. Aqui está na página 141, ok? Do nosso livro. Antes de definirmos precisamente o que é logaritmo, resolveremos algumas equações exponenciais. Então veja, algumas a gente fez em sala rapidamente. Por exemplo, 3 elevado a x. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu materializá-la aqui do lado, fazendo com vocês, porque a letra está muito pequena, então talvez em casa vocês não vejam bem. Está escrito aqui no problema. Vou tentar fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo com a mesa digitalizadora. Vou tentar. Pronto, ali. Ó. Pronto. 3 elevado a x, né? Igual a 81. Ok? É uma equação exponencial? É uma função? Não, é uma equação. A gente não tem aí uma variável dependendo de outra, né? Para ser função. Temos aí uma equação, porque a igualdade está sendo usada. E Tamar, quando é que é inequação exponencial? Quando a igualdade deixa de ser usada e passamos a usar a desigualdade. Símbolos como os que eu irei colocar aqui do lado, que eu falei em sala. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual que, ou então aquele exceto, né? Diferente de. Desculpe, quando nós usamos esses símbolos aqui mencionados, aqui do lado, aí se trata de inequações. Mas eu vou apagar, porque não é esse o foco que nós queremos agora, né? Não é esse o foco. E a gente vai voltar para o foco da equação. Qual é o objetivo? Resolver. O que é que isso tem a ver com logaritmo? Calma, já já eu falo. Então, qual é o objetivo da equação? Igualar as bases. Se você pegar o 81 e fatorar, ou seja, quebrar o número em partes menores, em fatores menores, né? Vamos fazer uma linha melhor, né? Essa linha minha tá goguenta, né? Tá feia. Deixa eu pegar aqui um recurso. Opa. Aqui. Pronto, fica mais bonitinho, né? Pronto. Agora vamos lá. Se eu agora pegar aqui 81, ele não é por 12 porque não é par. Mas se eu somasse aqui, né? No 81, eu somasse os algarismos, eu encontraria aqui 9, né? 8 mais 1, 9. Logo, ele é um múltiplo de quanto? De 3, né? De acordo com a aritmética, beleza? Então vamos lá. 81 é divisível por 3, vai dar 27. Por 3, note que 2 mais 7 dá 9, então é múltiplo de 3 ainda. 9 de cara, sabemos que é múltiplo de 3, resulta em 3. E 3 por 3 resulta em 1. Como a gente usou essa barra divisória, o inverso da divisão é a multiplicação. E o produto entre esses 4 fatores leva-nos a escrever 3 elevado a 4. Alguma novidade? Creio que não. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4, concorda? Pronto, então a gente estaria assim, já cumpriu o beabá, né? Igualou as bases, então x vale 4. Logo, a solução dessa equação é o valor 4. A gente pode dizer que esse x é o logaritmo, entendeu? Ele é o expoente que resolve o problema, ok? Então, vou voltar aqui para a página do livro, para destacar. Pronto, eu fiz do lado de lá, o livro traz aqui outros exemplos, como x elevado a tanto. Vou pegar só um exemplo por causa do tempo. Então, por causa do tempo, o x, o 4 que a gente encontrou, é o logaritmo. No outro exemplo, a mesma coisa. Ele vai usar aqui 2 exemplos, né? Mas eu vou adiantar porque eu quero chegar a essa parte aqui, ó, chamada definição de logaritmo, né? Log de b na base a é igual a c, se somente se a elevado a c for igual a b. Ficou complexo para você? Vou afastar a foto aqui para que a gente possa melhorar essa explicação de uma forma bem didática. Veja só. Se 3 elevado a x é igual a 81 e a gente encontrou pelo cálculo, né, que x é igual a 4, a gente pode dizer, transferindo para a linguagem de logaritmo, que log é o expoente. Então, o log é quanto? Vamos pegar a primeira expressão sem resolver. X, né? Log é x, ok? Mas para onde vai esse 3? Para cá, né? Que é a base. Deixa eu melhorar ali uma coisinha também, que é diminuir a borracha aqui, que está muito grande. Pronto. Essa igualdade aqui. Então vamos colocá-la mais para cá. Pronto. E para onde vai o 81? Ele vai para aqui, ó. Essa é a escrita logarítmica, né? Então, como é que se lê isso? Log de 81 na base 3 resulta em x. Mas a gente sabe que 3, transferindo agora para exponencial, 3 não é a base? Sabemos então que 3 elevado a x equivale a quanto? Ao logaritmando, que aqui embaixo se chama potência. E que a gente encontrou quanto como resultado? 4. Entendeu? Ah, então o logaritmo é o inverso da exponenciação. Exatamente. É o inverso, não da exponenciação. Uma conta é inversa a outra.
Log é a abreviação do logaritmo. Então a escrita do logaritmo é assim. 81 é o logaritmando, x é o logaritmo, que é o expoente, e 3 é a base. Logo, x é igual a 4. Então a gente conclui que o expoente é 4. Então ele que resolve, ok? Até aí, creio que nenhuma dúvida, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vou chegar essa tela mais para cá. E vou colocar aquela proposta que eu havia falado no início da aula. Para a gente resolver equações exponenciais assim, é uma maravilha, né? Agora pense naquele caso que eu mencionei no início da aula. 2 elevado a x, resultando em 5. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Dá para escrever esse 5 na base 2? Fatorando ele? Pensou? A resposta é não. Porque 5 ele é um número primo, ou seja, ele só tem 2 divisores, um e ele mesmo. Então jamais ele desceria até a base 2. Vamos transformar essa exponencial em logaritmo? Então fica assim, ó. Log é o quê? Log é o expoente, então o expoente é x, né? Log é o expoente que a gente quer encontrar. Qual é a base? 2. Então vem para cá. E está dando quanto como resultado? 5. Leitura, log de 5 na base 2 resulta em alguma coisa. Ok? Então essa escrita, ela vem do século já 16, né, para cá 17, né, que mais ou menos você viu lá no vídeo em 1615, 1617 os logaritmos começaram a ser usados, né? E tinha tabelas para consultar. Agora a gente não consulta a tabela, né? A gente não vai a nenhuma biblioteca. A gente vai reduzir, grava essa expressão, log de 5 na base 2. A gente vai reduzir aqui, deixa eu ocultar aqui essa tela. Vou abrir aqui o emulador de uma calculadora da Casio, que é o modelo 82ES Plus, né? É um modelo muito bom. E a gente vai conseguir ver, inclusive já aqui, essa questão que eu falei de teclas, né? Então, por exemplo, na calculadora aqui, você percebe o colorido das teclas. É porque esse colorido é aleatório? Não. O colorido das teclas tem a ver com a sua funcionalidade, né? E às vezes uma tecla pode ter mais de uma funcionalidade. A gente quer trabalhar o log e trazer aquela expressão para cá, né? Vamos chegar já a isso. Veja, por exemplo, o 7 aqui, onde tem essa parte aqui inferior, onde você tem os 10 algarismos. Então perceba que acima do 7 só tem o 7. Então se eu apertar o 7, aparecerá o 7 na tela, para limpar a C. Beleza? Mas observe agora que se eu for, por exemplo, utilizar a tecla do 9, tem uma sigla aqui em cima pequenininha, CLR, né? Como as calculadoras são configuradas na língua inglesa, do you like English? Você gosta de inglês? Pois é, elas são configuradas em inglês, né? Então a gente tem CLR, que tem a ver com o verbo to, com a questão do clear, né? Do limpar. Então veja que acima da tecla 9 está na cor amarela. E se você olhar lá em cima, onde o cursor está indo, tem uma tecla chamada Shift, né? O Shift, tanto na calculadora quanto no teclado de um computador, geralmente é combinada para acionar uma outra função, não é isso? Então, assim como acontece no teclado do computador, ocorrerá também no teclado da calculadora. Se apertar Shift, note que Shift está na cor amarela, então quer dizer que ele se referencia a todas as teclas que têm alguma função em amarelo, entendeu? Se você olhar do lado do Shift, tem uma tecla chamada Alpha, e está na cor mais ou menos rosa, né? Uma cor num tom de rosa. Então, se você olhar embaixo, você vai encontrar, por exemplo, aqui na tecla M+, que para acionar M- está na cor amarela. E para acionar a letra M, né? Se você quiser guardar alguma coisa na memória da calculadora, assim, letras, né? Significando alguma coisa, você apertaria alfa e depois aqui, e você atribuiria um valor para M, ele viraria uma constante dentro da calculadora, ok? Esse M que está na cor rosa não é memória, é a letra M mesmo. O que eu quero destacar é que o M- está na cor amarela e o M do alfabeto está na cor rosa. Seria acionado o M rosa pela tecla alfa lá em cima e seria acionada uma memória negativa pelo Shift, entendeu? Então as cores na calculadora não são escolhida aleatoriamente. Então vamos ao que nos interessa. Queremos o log, né, de 5 na base 2. Note aqui, eu vou pegar aqui um recurso gráfico e vou destacar para você aqui, depois eu apago, isso aqui, ó, tá vendo? Ó. Essas 3 teclazinhas que eu destaquei aqui, tem uma chamada log, tá vendo? LN, que não é uma mulher, viu?
LN quer dizer logaritmo natural. E log, uma caixinha em cima, uma caixinha embaixo. Essa caixinha tá assim, vou ampliar aqui para você enxergar melhor. Tem assim, log, uma caixinha aqui embaixo na base, um espaço, né, por assim dizer, e uma caixinha aqui. Sabe o que é isso? Quando a base não é 10. Ah, então quer dizer que essa que está escrita aqui, log, a base é 10? Exatamente. Por convenção mundial, quando está escrito log, significa que a base é 10. Mas se a gente voltar para aquele nosso probleminha lá, né, deixa eu fechar aqui o aplicativo. Se eu voltar para aquele nosso probleminha lá na tela de aula que a gente estava assistindo a aula, lembra? No Open Board aqui, eu não tenho uma base 10, né? Eu tenho uma base 2. Então você compreende que a gente precisa usar essa outra tecla que tem a caixinha, né? Porque ela permite que a gente mude a base. Então veja, clicando nela, abriu, veja que você percebe aí a caixinha lá dizendo... Coloque aqui um valor, né? Então, um valor entre aspas, né? Valor quer dizer outra coisa, mas você entendeu. Um numeral. 2, né? E agora, nós temos aqui, onde o cursor está passando, ó, 4 setinhas de navegação. Então, se eu clicar nela, o cursor vai lá para cima, tá vendo? E aqui eu vou colocar 5. Como eu disse, a gente não está no século XVI para abrir um livro e olhar a base 2, quando o logaritmando é 5, que expoente vai dar. Não, se usa a calculadora. Essa minha parada foi para fazer uma reflexão. Alguém poderia dizer, Itamar, e se fosse no Enem? E se fosse numa prova sua que tivesse isso? E se fosse, né? Se, né? Vários sis. Bem, toda vez que se usa logaritmos, ou então na trigonometria, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, essas figuras trigonométricas, são tabuladas os valores, né? Seno de 1 grau é um valor, seno de 2 graus é outro, e ninguém vai memorizar uma tabela. Imagine que a volta inteira tem 360 graus, ou 2π radiano, né? Ou 400 graus, né? Já imaginou gravar isso? Então não se faz isso, se tabela. Então, se fosse numa prova, a gente teria que te dar quanto é, entendeu? Eu estou usando lá uma questão que vai dar log de 2 e log de 3, então apareceria no texto. Considere log de 2 na base 10 igual a tanto. E log de 3 na base 10 igual a tanto. Porque dentro da equação logarítmica você precisaria usar isso. Beleza? Mas aqui é uma aula. Então vamos agora apertar aquela tecla que todo mundo gosta, né? Igual. A gente não escreveu aí log de 5 na base 2. Quando a gente apertar igual, a gente está procurando o quê? O expoente. Daí a palavra log na frente, tá vendo? Log é expoente. Então vamos apertar o igual. Pronto. Então, 2, tá vendo? 2.32 e tal. Quero chamar a atenção que a gente fala ponto, mas o nosso sistema português usa vírgula, né? Então, como a calculadora está em inglês, o separador de unidades e decimais na língua inglesa, em English, não é o comma, a vírgula, mas sim o that, o ponto ou period, né? O período. No milhar, o nosso separador será o ponto. No inglês, a vírgula. Ok? Então, se a gente pegar esse valor que deu aqui, tá vendo? 2.32. Se eu apertar uma função, determinada função aqui em cima você consegue ver aqui destacado o valor, tá vendo? 2.32, 19, 28, né? Tal. Ah, Itamar, eu quero saber se isso está correto. A gente não estava procurando um expoente? Acabamos de achar. 2 elevado a isso é que vai dar 5. Tem lógica? Tem. Pense no 2 somente como inteiro. Quanto é 2 ao quadrado? 4, muito bem. Então a gente quer 5, né? Porque o problema lá, voltando a ele, ó. Vamos voltar a ele? Ele queria saber 5, não 4. Então lógico que o valor daria acima de 2, né? 2 ponto alguma coisa. E aí na calculadora, ó, tá aí. John Napier criou isso em 1617, estamos em 2022, portanto aí você tem mais de 400 anos já, né? Se eu não estiver errado aqui na conta. E aí você percebe a utilidade disso, né? Mais de 4 séculos. E devido ao advento das calculadoras, quase todos os livros que tem isso foram abandonados, né? As pessoas vão usar calculadora. Veja que eu estou na tela usando um emulador, né? E embora tenha a calculadora física, né? Tá aqui na minha mão, deixa eu pegar aqui, ó. A mesma calculadora que está na tela, essa que eu mostrei em algumas turmas, tá vendo? Deixa eu aproximar da câmera. Essa aqui, ó. Tá vendo a teclinha verde? É a mesma. Só que aqui é física, né? Você não veria. Eu teria que trabalhar do lado da câmera. E aí com o emulador você consegue enxergar direitinho. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou só usar 2.32, né? Até o 19, que é fácil de memorizar, né?
2,3219. Vamos limpar com a C. Vamos conferir o inverso do logaritmo exponencial. Então eu vou procurar uma função na calculadora aqui que tenha uma base elevada. Qual era a base? 2, né? Elevado, ó. Aí aqui eu boto o que a gente encontrou, né? 2,32, 19, 80, 95, se não estiver enganado. Tinha isso lá escrito, né? Agora vamos ver. Isso aí tem que dar quanto? Aproximadamente 5. Vou apertar o igual. Ó. 5,000. Então, aquela criatividade de John Napier foi passada para a memória das calculadoras, onde aqui basta você escrever o logaritmo. Beleza? Simples assim. Então tá aqui a definição de logaritmo, né? E a gente vê o ln, né? Ó, o que é o ln? É o logaritmo neperiano, natural. Né? Existe um neperiano que deriva de Napier, mas o natural. E o natural ele usa a base E, né? A E é o número de Euler, ou Euler, né? Descoberto. É um número natural que ocorre em vários fenômenos na Terra, né? Na crosta terrestre. Ah, eu quero saber quanto vale esse E. Eu vou limpar a tela, tirar o ln e vou colocar aqui. Eu quero que apareça o E. O E está de amarelo, tá vendo? Acima de ln. Então eu vou apertar Shift, acionar e apertar ln. Não vai sair ln, né? Vai sair o quê? O E. Ó, a segunda função. Lá eu quero saber quanto é E. Então eu vou botar 1, né? Porque toda base elevada a 1 é ela mesma, né? E agora apertar o igual. Pronto. Tá aí o valor de E, que é um número que nem o π, né? E o φ encontrados naturalmente. Tá vendo? Então vale aproximadamente 2,72, né? Mas aqui tem 2,71, né? Então vamos usar esse numeral aqui, ó, 2,71. Então quando a gente tem, limpando, então quando a gente tem ln, agora eu vou apertar a própria tecla ln sem apertar o shift. Olha o que aparece. Vai aparecer o E ou o ln, né? Porque é a função principal da tecla, repare. Ó. Então eu quero saber quanto é o ln de 5. Lembrando, ln quer dizer log na base E. Não é nem 10 nem outro número. É uma base fixa, né, natural. Para que é usado isso, tá? Em fenômenos na natureza como a escala Richter que foi citada. Richter é o sobrenome de um dos físicos que desenvolveu uma escala capaz de medir a magnitude de um terremoto, de um maremoto, quando acontece através daqueles aparelhozinhos chamados sismógrafos, né? Então, os sismos com S, né? Porque tem sismo com C, que é outra coisa. Esse sismo de tremor é com S, né? Então, sismos, esses abalos sísmicos, né, que ocorrem na crosta terrestre por movimentação de placa tectônica, tal, gera coisas mais simples ou até destruição, né? A gente vê aí, às vezes, prédios caírem, tal, porque depende da força, né, geotérmica que sai do planeta ali. E aí esses físicos estudaram isso e procuraram uma base que se adequasse. Perceba que a base 10 é do sistema decimal adotado pelos humanos para facilitar o cálculo. Nossas mãos têm 10 dedos. Se você pegar o sistema egípcio, você vai ver lá que os egípcios já usavam base 10. Se passar pelo sumério, vai encontrar a base 60. Se passar pelos gregos, japoneses, indianos, você vai encontrar. Como o mundo todo é uma aldeia global e são quase 200 países, né? Registrados pela ONU, mas tem mais de 200 terras diferentes. Então o mundo procurou falar a mesma linguagem. Daí você vai ter o chamado comitês, que são reuniões internacionais que vão uniformizar a escrita na física, na química, na matemática, né? O símbolo de centímetro, por exemplo, vai ser uniformizado para que as pessoas se comuniquem, embora tenha outras formas de medir em outros países, como o sistema internacional inglês, né? Temos lá a polegada, a jarda, né? Então tudo isso foi padronizado. Mas um terremoto, ele é padronizado e vem escrito nele, olha, eu vou derrubar 2 prédios só. Não existe isso, né? É um fenômeno natural. Então, por que adequar o logaritmo a uma base natural? Por conta disso. Natural casa com natural. E esse número ele é encontrado em vários fenômenos, inclusive crescimento de raízes de plantas, né? E alguns fenômenos que quando você faz os cálculos, você encontra ele. É que nem o π, né? Você divide o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro, independente do tamanho da circunferência, sempre encontra 3, alguma coisa. Foi alguém que inventou isso? Foi, Deus, né? Mas não foi nenhum matemático humano, entendeu? O 2,71 ocorre do mesmo jeito. Então, esse ln não é uma mulher, pelo amor de Deus, viu? ln não é. ln é logaritmo natural. A base, em vez de ser 10 ou qualquer uma outra, foi escolhida CE.
Para não ficar escrevendo log na base E, log na base E, log na base E toda hora, abreviou-se, né? LN, logaritmo natural. Então, se eu colocar ln de 5 e apertar igual, ele vai me dar o expoente, que é o logaritmo, relativo à base E. Então, vamos fazer um teste aqui para você perceber que vai dar diferente. Se eu botasse só logaritmo de 5 na base 10, daria um valor. Se eu botasse logaritmo de 5 na base, sei lá, 3, daria outro valor, porque você muda a base, né? E a base elevada ao expoente dá o resultado, que é exponencial. O inverso é o logaritmo, entendeu? Então, ln de 5 vai dar um determinado valor, por exemplo, 1.609, né? Porque está na base E. Vamos provar isso? Vamos apagar, grave isso aí, 1.609, mais ou menos. Vou apagar. Como é que a gente vai pegar aquele E de novo apertando Shift, né? Porque se eu apertar ln, vai sair ln, né? Logaritmo natural. Então, aperta Shift, ln. Pronto, aí sai o E, né? Porque o Shift está em amarelo e o E está em amarelo. E elevado a quanto? A gente viu que o logaritmo deu 1.609. Então, se eu elevar a base ao expoente, que é o logaritmo, tem que dar a potência, que lá é o logaritmando, né? É aquele 5 lá, né, que a gente botou. Então, vamos apertar igual. Ó, 4.9978 é aproximadamente quanto? 5. Por que não deu exatamente? Porque a gente usou poucas casas decimais, né? Então, veja que é verdade. Na base E. Perceba agora. Vamos apagar isso aqui? Perceba agora, se eu pegasse assim, log, uma base log de 5, não escreveu nenhuma base. Quanto é a base? 10, sistema decimal. Universalmente é 10. Vai dar outro valor, claro, porque E elevado a 1.609 é uma coisa. E 10 elevado a 1.609 é outra. Ele mudou a base aqui, é chamado mudança de base, né? Então, log de 5 está em que base quando não escreve? 10. Ah, então a calculadora tem log e ln, né? Exatamente. E as que se respeitam, como a Cássio, tem a terceira, né? Aquela tecla ali que permite a gente até mudar a base, não deixar não só o E de ln, nem só o 10 de log. Percebe? Aquela tecla que a gente usou primeiro, a gente muda para que valor a gente quiser. Então, log de 5 dá quanto? Na base 10, ó, o valor que deu. Então, esse valor que deu aqui, 0.6989, é relativo à base 10. Ah, vamos provar que isso é verdade? Bora. Se você, vamos limpar? Grava aí, 0.6989 aproximadamente, limpando. Perceba que na tecla log, por ela ser log na base 10, acima dela já tem 10 elevado a x, que é exponencial, tá vendo que é o inverso? Mas está em amarelo. Então eu vou acionar o quê? Shift. Quando eu apertar vai aparecer 10 elevado. Ó, porque a base é 10. Tinha quanto lá? 0.6989, né? Aproximadamente. Então, 10 elevado a isso vai dar quanto? 5, aproximadamente 5. Você percebe que o expoente não é mais inteiro? Pois é, John Napier que conseguiu essa façanha com a precisão que ele usou a mão para encontrar e hoje a gente usa a calculadora. Note que esse expoente aí a gente não trabalha com ele no ensino fundamental 2, né? A gente trabalharia aí com 10 elevado a 0, que dá 1, né? Toda base elevada a 0 é 1. A gente trabalharia com 10 elevado a 2, que dá 100. Jamais 10 elevado a 0.6989. Você só aprende isso agora no ensino médio com o advento ou aparecimento dos logaritmos. Exatamente. Vamos ver se dá 5 mesmo? Igual. Ó, 4.9999. Aproximadamente é quanto isso? 5. Beleza? Então você já entendeu a história aqui, a pegada, né? Vamos limpar a calculadora e fechar o emulador dela. Vamos voltar à tela de aula. Então, definindo aquela definição, né, que aparece aqui, ó, na página 141 do livro, nessa tarja aqui rosada para mim, né? É simples da gente definir, então. Eu vou mostrar aqui a vocês. Então, se você tem log, né? Log de alguma coisa, de B, por exemplo, na base A, lembrando que A e B são números quaisquer, embora a gente evite aqui o número 1 na base, né? Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Todo logaritmo vira exponencial e vice-versa, né? Então, ele diz o seguinte, a definição, log de qualquer número, que é o logaritmando B na base A, isso é igual a um expoente C, né? Que logaritmo é expoente. Só que vamos usar aqui um símbolo lógico, se somente se, né? Isso só é verdade. Agora vamos transformar em exponencial. Onde é que está a base? O A. Onde é que está o expoente? C. C é o log, né? Log quer dizer expoente.
E B, que aqui é logaritmando, lá será o quê? A potência. Então isso só é verdade se somente se A, que é a base, quando elevado ao expoente encontrado C, resultar em B. Você percebe que aqui tem a forma logarítmica e aqui tem a forma exponencial? Então a gente poderia até botar assim, né? Aqui nós temos aqui a forma logarítmica, né? Concorda? E do lado de cá, vamos pegar o texto aqui e retrabalhar ele aqui. Aqui nós temos a forma, vamos pegar uma corzinha aqui que está na cor preta, não vai aparecer nada, né? Pegar azul. Pronto. E aqui nós temos o que? A forma exponencial. Daí a gente sempre dizer, né, que uma função é inversa à outra. Aqui a gente não está com função, estamos com equações, né, ou expressões. Mas daí a gente concluir, né, que uma função lá no futuro, ela é inversa à outra. Ok? Então esse aqui é o básico, né? Vamos a outra página, onde a gente tem aqui no livro também, ó. Eu peguei página do livro, a página 142, eu estou na sequência, né? 140, 141, 142. Na página 142, ele vai trazer exercícios aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar de uma forma que você consiga enxergar melhor em casa. Se estiver assistindo o vídeo. Pronto. Tá aqui, ó. Então perceba que... Eu vou chegar para cá. Questão 1 diz assim, ó, de acordo com a definição de logaritmos e suas consequências, eu não falei das consequências ainda, depois eu volto, resolva. Então é simples, né? Aqui está escrito log de 1 na base quanto? 21, né? Log de 1 na base 21. Você transforma em exponencial. Vamos fazer aqui do lado? Transforma em exponencial. Log, né? De 1 na base 21, a gente sabe que logaritmo é o que? Expoente. Muito bem. Vamos chegar mais para cá um pouquinho. Logaritmo é expoente, né? Então, se logaritmo é expoente, eu uso uma letra qualquer, né? Que letra a gente vai usar? Exatamente. Vai usar o algebrista, né? 7. X. Então, vamos transformar em exponencial? Vamos. 21 é a base. 1 é o logaritmando. E x é o expoente, que corresponde ao log, né? Então, transformando em exponencial, a base, toda a base, está elevada a um expoente. E isso resulta em 1 aqui, né? Em 1. E aí, quanto deve ser esse x? Bem, aqui temos uma exponencial, e na exponencial a gente vai igualar as bases. Lembra de uma propriedade de potência que diz que toda base elevada a zero é 1? Então, de que base eu preciso escrever aqui para trocar pelo 1 para dar 1? Basta eu escrever a própria base do lado de cá, né? 21 elevado a quanto? Pronto, para poder obedecer aquele critério da exponencial, né? De igualar as bases. A gente pode fazer essa transformação aqui na boa, né? Qualquer base elevada a zero é 1. Então, eu preciso de qual base para eliminar a base? Base 21. Então, eu troco 1 por 21, mas boto ele elevado a zero. 21 elevado a zero será igual a quanto? A 1. Não é isso? Simples assim. Então, já que as bases são iguais... Quanto vale x, que é o logaritmo? 0. Então a solução é 0. Eita, esse 0 tá feio, né? É 0. Ok? Se eu aplicasse a consequência, eu chegaria aqui o 0 mais rápido, né? Porque, vamos ver aqui rapidamente as consequências para você entender porque o exercício falou nisso. Consequência geralmente é o resultado de alguma teoria, né? Então... Voltando aqui à página 141, se você vir aqui bem baixinho nela, você vai encontrar as consequências aqui, ó, página 141, tá vendo? Eu vou ampliar aqui. Consequência é o seguinte, ó, primeira consequência da definição de logaritmo. Se o logaritmando for igual à base, o resultado sempre dá 1, entendeu? Sempre dará 1. Segunda consequência, log de 1 na base A. Toda vez que aqui em cima no logaritmando for 1, o resultado será 0, porque quando a gente transformar na exponencial, vai ficar a elevado a 0 igual a 1, que foi aquele caso que a gente acabou de fazer, né? Então, o resultado foi quanto? 0. Então, toda vez que o logaritmando for 1, em qualquer base, o resultado será 0. Outra consequência, eu tenho aqui log de A na base A. Ah, então dá 1. Não dá 1 porque não é log de A na base A somente. Note que no logaritmando, acima do A tem um N. Então, é log de A elevado a N
na base A. Toda vez que a base do logaritmando for igual à base do log, o resultado é o próprio expoente, entendeu? Então, mas dei um exemplo para a gente entender melhor. Vamos fazer aqui do lado. Dá um exemplo. Vamos supor que eu tenha log na base 3 do número 27. A priori, nada demais, né? A gente transformaria em exponencial. Mas observe que eu posso reescrever 27 na potência 3 elevado ao cubo, né? Se você fatorar, vai encontrar 3 elevado ao cubo. Então fica log de 3 elevado ao cubo na base 3, beleza? Perceba que a base é 3 e a base do logaritmando aqui foi 3 também. Então qual será o resultado sem precisar fazer muita conta? 3. Ah, mas eu quero provar, eu não quero decorar a consequência não. Bem, se você quer provar, você pode transformar esse log primeiro ou segundo transformado num exponencial. A gente sabe que log resolvendo como exponencial, sem aplicar a consequência. A consequência é para dinamizar, né? Você está fazendo um cálculo lá, aparece log de 5 na base 5 e esse 5 está elevado a 4. Qual é o resultado? 4, para ganhar tempo. Mas se você quiser fazer por exponencial, você faria assim. Log de 27 na base 3, né? Sabemos que logaritmo é igual a quê? Vamos mudar a cor para chamar a atenção. Logaritmo é igual a quê? A expoente, não é isso? Então, a gente vai ter aqui 3 aqui embaixo. Esse 3 está feio, né? Pronto. Então, vamos ter 3 elevado a quanto? A x, né? Transformando em exponencial, né? 3 elevado a x igual a 27, não é isso? Pronto, transformou em exponencial. A base 3 elevado àquilo que a gente vai encontrar, que é o log, igual a 27, que é o logaritmando. Beleza? Quanto é 27 fatorado? Acabamos de ver que 27 fatorado corresponde a 3 ao cubo, né? Logo, teremos 3 elevado a x igual a 3 ao cubo. Pelo critério de função exponencial, duas bases iguais, a gente iguala os expoentes, né? Então x é igual a 3. Percebe que o resultado é 3 mesmo? Então, quando a gente grava a consequência do log, essa que eu falei, é melhor do que poupa a gente de fazer esse trabalho todo, né? Então, a consequência serve para dinamizar, ó. Log de 27 na base 3. Eu não vi direito que aqui era a consequência, mas eu posso olhar aqui, ó, fatório 27. Então eu já vi que a base é 3 e que aqui é 3. Então toda vez que o logaritmando, a base do logaritmando é igual à base do log aqui, poxa, o resultado é o expoente 3. Tá vendo que deu 3 mesmo? Enfim, essa é a consequência. A outra consequência importante, quarta, é quando você tem log de A na base B. Aí você iguala isso a um outro log de C. Note que aqui o logaritmando é B e aqui é C. Só que as bases foram mantidas. Então, você tem uma igualdade de dois logaritmos que só mudou os logaritmandos. Qual é a conclusão? Bem, log de B na base A é igual a log de C também na base A. Logo, conclui-se que os logaritmandos são iguais. B é igual a C. Ok? Consequência, aqui tem a demonstração, não vou ler por causa do tempo, né? Nosso tempo já está ampliado. E agora a quinta consequência, se você tiver um número e esse numeral ou letra tiver elevado a um logaritmo, por exemplo, log de B na base A que está aqui, se a base do logaritmo for igual à base embaixo dada A, o resultado é o próprio B, que é o logaritmando. Então temos aí 5 consequências principais. Recapitulando. Log de A na base A. Se o logaritmando é igual a base, o resultado é 1. Log de 1 em qualquer base, sempre dará 0. Log de um número na base A. Só que esse número pode ser fatorado e a gente percebeu que a base dele é igual à base do logaritmo. Então o resultado é o próprio expoente, n. Esse acabamos de falar, né? 2 logaritmos foram igualados, mantidas as bases, trocando-se apenas os logaritmandos. Logo, há igualdade dos logaritmandos. E por último, essa que eu acabei de falar. Um numeral ou uma letra elevado a log de B na base A. Se a base do log coincidir com a base numeral, o resultado é o próprio logaritmando. Ok? Então essas 5 são chamadas consequências, né? Pode aparecer num cálculo e a gente poder então usá-las. Então voltando lá à página do cálculo, a gente poderia fazer aqui o exemplo também da letra B. Tem aqui log de 10.000, né? Então vamos pegar ele aqui e fazer o cálculo aqui do lado. Ó, log, né? De 10.000. A propósito, depois daquela aula sobre a calculadora, o que é que a gente pode falar sobre esse log
que ele está em que base? Ele é um logaritmo natural, é um log que permite mudar as bases, que tem aquelas duas caixinhas, né, no logaritmando na base, ou ele é um ln, né, que não é uma mulher no logaritmo natural? Primeiro, não é natural porque n nem aparece aqui, né? Segundo, não tem as caixinhas para a gente mudar a base, né? E nós temos o que aqui então? Nós temos um log que está escrito logaritmando do lado e não está escrito a base. Lembra o que eu falei da calculadora? Toda vez que não tem escrito aparece só log. Qual é a base? Aquela base fixa, né, do sistema numérico decimal escolhido no mundo, né, para se contabilizar as coisas, né, que é o sistema numérico decimal. Então a base é 10, beleza? Assim como a gente pode comparar isso como no radical, quando você faz assim, ó, e vê isso numa calculadora. Ninguém fica falando, aqui dentro é 2. Ninguém fala isso, né? Por que não fala? Porque já é convencionado no mundo, né? Então, só mudamos o índice do radical quando a gente precisa usar raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, né? Aí a gente vai e plota, né? Ou escreve o numeral. Fora isso, sabemos o que? Fora isso, nós sabemos o que? Que ao falar sobre essa escrita, já a referenciamos ao numeral 2, beleza? Da mesma forma, log. Eu fiz aqui uma símile, né, uma comparação. Da mesma forma, log. Não é necessário escrever a base quando já é 10, só se escreve log, ok? Então, pegou uma calculadora científica, lembre das aulas de matemática, né? Do que foi falado hoje. Então, vamos calcular, que é o foco? Vamos lá. Esse 10.000, sabemos que termina em 4 zeros, né? E todo numeral assim que tem um na frente com zeros, basta a gente colocar o 10, que é o sistema decimal, e acima do 10 a quantidade de zeros, né, que aparece, né, fatorando ele, ok? Para ganhar tempo é isso aí, beleza? Simples assim. E agora a gente tem aqui, vamos lembrar da consequência? Aqui embaixo não é 10, e aqui também em cima não é 10, e o que é que a gente aprendeu na consequência quando a base é 10 e quando o logaritmando coincide o mesmo valor dele da base? Bem, o resultado é apenas o expoente, né? Então o logaritmo procurado é quanto? 4. Viu a importância das consequências? Vamos pegar mais um exemplo aqui para fazer. Vamos fazer até a letra D, né, para finalizar, que a coisa fica melhor. Veja aqui que na letra D nós temos 8 elevado a log de 19 na base 8. Então nós temos isso aqui, ó, 8 na letra C, né? Elevado a logaritmo, pode aparecer isso na conta, né? Log de 19 na base 8. Lembra da consequência que falou que quando o número dado coincidir com a base do logaritmo, qual é o resultado? Somente o logaritmando, você não precisa fazer cálculo nenhum, que é uma consequência, né? Ó, 19. Simples assim. E o outro tem log de 1/10, né, na base 10. Nem precisa dizer base 10, né? Já sabe, né? Falou log, pode ser 10, né? Porque é base fixa, né? Fixada pelo sistema numérico decimal. E a gente atribui isso a Briggs, né? Briggs, o Henry Briggs, né? Que ele é o continuador, né, da teoria do pai da teoria, que é John Napier, ou John Napier, né? Escocês. Então a gente pode resolver isso aqui rapidamente, né? Itamar, mas eu não estou vendo muito bem isso aqui como consequência decimal. Vale lembrar a você que 1/10 é 1/10, né? Concorda? E que 1/10 nos lembra uma propriedade das potências, ó, onde tinha a elevado a menos n, lembra? Toda vez que tinha a elevado a menos n, significa que ficaria 1 sobre a elevado a n. Lembra dessa propriedade? Vamos dar um exemplo numérico. 2 elevado a menos 3. Como é que calcularíamos isso, né? Aplicando a propriedade 1 sobre 2 elevado ao cubo, né? E aí, quando nós terminássemos de calcular, encontraríamos 1/8. Agora, se a gente já tivesse a coisa escrita dessa forma, voltaríamos a essa. Concorda? Pronto. Então, raciocínio feito. Vamos utilizar esse raciocínio aqui, né? Para ficar bem legal. Vamos utilizar aqui, ó. 1/10 é 1 sobre 10. Então, se é 1 sobre 10, 10 está elevado a 1. Eu posso reescrever isso como 10 elevado a menos 1, né? Pronto. Então, até porque a vírgula, né, andou para a esquerda uma casa, né? Tá aqui, né? Menos 1. Então, log de 10 elevado a menos 1. Em que base? 10. O que é que acontece quando a base daqui é igual aqui?
aplicando consequência, o resultado é quanto? Menos 1. Acabou, só isso. Aqui nas demais questões você pode olhar em casa com calma, com cuidado, né? Tem até instrução de uso da calculadora, tá vendo? Questão 2. Veja como podemos calcular logaritmos decimais usando a calculadora científica. Mas eu já fiz isso, né, lá em cima quando eu falei da calculadora e dei o exemplo, né? E aí a gente teria também problemas aqui do tipo, na sexta questão, quais valores, né, de x está definido. Então ele quer achar o valor de x aqui. Vamos fazer só um exemplo aqui rápido. Temos aqui na letra A da sexta questão, log na base 6 de x menos 9, né? E ele coloca essa expressão no logaritmando e bota parênteses para mostrar que é uma expressão. Quanto daria isso, né? Quanto daria isso? E aí bastaria a gente fazer o que para resolver se fosse um caso desse? Bem, primeiro lembrar que logaritmo é alguma coisa, né? Concorda? Logaritmo é alguma coisa. Então vamos chamar, por exemplo, de x, né? Então nós teríamos o que? Se logaritmo é x, aliás, ele quer pela definição, aqui não é nem para resolver, né? Para quais valores x está definido. Um detalhe, ele quer provar aqui, não é nem resolver, está definido significa existir. Esse logaritmo só vai existir se x for quanto. Então existe uma condição de existência, né? Esse logaritmando, geralmente ele é positivo, né? Ele tem que ser positivo. Então a gente colocaria a imposição ou a condição. X deve ser maior ou igual a 1, né? Que 0 não pode ser, né? E aí a gente colocaria o resultado como intervalo numérico. Por isso que a pergunta está no plural. Para quais valores de x está definido? Porque como é uma condição imposta ao logaritmando, o logaritmando não pode ser negativo, então x menos 9 maior ou igual a 1. Aí tá, mas onde é que tem isso no livro, né, que você não tinha falado? Bem, se você continuar lendo aqui a página anterior, a 141, onde eu li as consequências aqui embaixo, né, e a gente conversou sobre elas, tem algumas situações aqui, como eu te falei, do 10, né, tem a caixinha aqui que explica por que não bota o 10 na base, e aqui em cima você vai encontrar a definição do logaritmo, né? Então, uma das condições de existência do logaritmo é que a base, né, o logaritmando aqui, ele não pode nunca ser negativo, né? Senão a gente não consegue encontrar, né? Então tem algumas limitações, né? Imposições. E foi essa que eu impus aqui, né? Para poder determinar a pergunta, né? Aqui ele não falou, calcule o logaritmo. Não está escrito isso na sexta questão. Está escrito para quais valores de x está definido. Ou seja, o logaritmo existe para quais valores. Considerando que x está aqui na posição de logaritmando, a gente pegou a expressão e colocou a condição dela maior ou igual a 1, né? E aí você tem aqui os outros também, né? Já o de cá, letra B, tem 2x mais 8 na condição de base. Essa base também deve ser positiva, então a gente colocaria lá essa expressão maior que 0, se a gente fosse resolver, e assim por diante, ok? Então, a nossa aula aqui ficou um pouco extensa, mas a gente teve que recapitular muita coisa, né? Aqui para frente, por exemplo, nas páginas seguintes, eu havia colocado a mesma página com exercício para resolver mais, mas se eu for resolver vai ficar uma aula muito extensa, né? E aí eu peguei algumas questões apenas para resolver com vocês, né? Então, voltando à nossa aula lá inicial, magistral, cadê? Que eu havia preparado aqui, tá vendo? Eu havia preparado aqui, a gente viu um pouquinho desse vídeo. Para finalizar, eu vou deixar passar mais um vídeo pequeno, não se preocupe, para que você possa ver algumas aplicações dos logaritmos, ok? O tempo não nos permite ver mais detalhadamente como as operações, né, tal, porque o ano nosso foi realmente atípico. Mas eu prometo mandar material para vocês depois da prova, para que vocês possam ampliar esse conhecimento com logaritmo. Aí seria o que? As equações logarítmicas. Depois do vídeo, eu ainda farei aqui rapidamente um gráfico na calculadora para que vocês possam ver o gráfico da função logarítmica, ok? Assistam o vídeo que é muito interessante. Vai falar da escala Richter, né? Decaimento de produto químico, é muito interessante. Vamos ver a aula no YouTube, que a gente consegue ampliá-la, né? A tela, ficar maior. Agora sim.
Nesse vídeo, veremos aplicações das funções exponenciais e logarítmicas. São apenas Já vimos em outro vídeo que podemos cobrar juros de maneira contínua, e que esse valor de crescimento é dado pelo número e, o número de Euler, conforme a seguinte função exponencial. Usando logaritmos, podemos estimar quanto tempo leva para o investimento ou empréstimo atingir determinado valor, isolando a variável t na função anterior. Essa mesma ideia pode ser usada ao modelarmos fenômenos da natureza. Por exemplo, o crescimento populacional, seja de bactérias ou de células, também pode ser modelado como uma função exponencial, assim como o aumento de casos de uma doença. A tabela a seguir tem os números de contaminados por Covid-19 nos primeiros meses de pandemia em uma cidade. Podemos aproximar esses dados pela seguinte função exponencial. Se isolarmos a variável t, teremos a seguinte função logarítmica. Com ela, podemos estimar quanto tempo levará para o número de casos atingir um certo valor, se a taxa de transmissão continuar a mesma. Por exemplo, se colocarmos C igual a 5.000 e fizermos os cálculos necessários, vamos chegar a 213 dias, aproximadamente. Outra situação assim é o decaimento radioativo. Resumidamente, o núcleo dos elementos radioativos são instáveis e se desintegram. A radioatividade foi descoberta pelo físico francês Antoine-Henri Becquerel em 1896. Elementos como urânio, césio e plutônio são exemplos de elementos radioativos. Cada tipo de substância tem sua própria constante de decaimento, que é determinada experimentalmente. Assim, podemos modelar a situação como uma função exponencial. Nesse tipo de contexto, é interessante conhecer o tempo de meia-vida, isto é, o tempo que leva para uma substância reduzir para metade de sua massa inicial, que pode variar de segundos até bilhões de anos. Então, com um pouco de manipulação algébrica, podemos reescrever a função da base e para a base 2, como você pode ver agora, usando apenas propriedades dos logaritmos, que já vimos em outros vídeos. Por fim, podemos escrever a seguinte função. Um exemplo importante de decaimento radioativo é a datação por carbono 14. A técnica foi descoberta por Willard Frank Lip em 1949. A quantidade de carbono 14 existente é estável, pois a produção compensa o decaimento. Os vegetais criam carbono 14 durante a fotossíntese e eles são absorvidos por animais de forma direta ou indireta, também mantendo uma taxa constante. Agora, quando o organismo morre, ele para de absorver e começa a decair. Por conta disso, medindo a quantidade de carbono 14 existente em um material antigo, podemos comparar com o material equivalente de hoje, determinando a sua idade. Para isso, precisamos saber o tempo de meia-vida do carbono 14. Para determiná-lo, procedemos como no caso do decaimento radioativo. Comparamos materiais que sabemos a sua idade e a massa de carbono 14 e resolvemos a equação. No final, descobriremos que a meia-vida é de 5.730 anos. Um exemplo interessante de seu uso é no caso de uma velha mesa que muitos afirmam ser a famosa tábua redonda do rei Arthur, rei que pode ter vivido durante o século V. Usando o contador Geiger, que mede a radioatividade, constatou-se que a massa do carbono 14 é de 894 milésimos do valor da massa de carbono 14 do mesmo material hoje. Assim, usando a função que vimos, podemos estimar a idade da mesa. Substituindo os valores na função e fazendo as devidas manipulações algébricas, poderemos aplicar logaritmo e isolar a variável t. Calculando, obtemos aproximadamente 926 anos. Mas se isso fosse de fato a tábua redonda, teríamos de ter chegado próximo a 1500 anos. Portanto, essa mesa não pode ser a tábua redonda. Uma outra situação interessante é o resfriamento de um corpo, que também é um caso que pode ser modelado com decaimento contínuo, podendo utilizar a seguinte função exponencial. Como a temperatura de um corpo tende a se igualar à temperatura do ambiente, podemos usar a função em uma investigação forense, por exemplo.
Vamos supor que o corpo da vítima de um crime é encontrado. O médico legista chega ao local ao meio-dia. Imediatamente mede a temperatura do corpo, encontrando o valor de 35 graus Celsius. Após uma hora, ele mede novamente, encontrando 34 graus Celsius. Sabendo-se que a temperatura do local é de 28 graus Celsius, ele determinou a que horas o crime ocorreu. Para isso, ele utilizou a função anterior e calculou o valor de alfa, como está sendo mostrado. Com isso, ele descobriu a taxa com que a temperatura do corpo cai. Como a temperatura média do corpo humano é de 36,5 graus Celsius, com mais algumas contas e manipulações algébricas, o legista chegou a menos 2 horas e 15 minutos. Como a primeira medição foi às 12 horas, isso indica que a vítima morreu por volta das 9 horas e 45 minutos da manhã. Mais uma aplicação interessante é a lei de Newcomb-Benford, que foi descoberta de forma independente por Simon Newcomb e Frank Albert Benford Jr. Eles verificaram que a probabilidade do primeiro dígito dos números decai segundo a seguinte lei. A tabela e o gráfico a seguir mostram a probabilidade de cada dígito. Como exemplo, eu levantei o número de habitantes de cada município brasileiro em 1º de julho de 2020. Analisando os dados de 5.570 municípios, eu cheguei nessa tabela. Fazendo os cálculos, vi que de fato os valores se aproximam do esperado. O que também pode ser visto neste gráfico. Por fim, uma ocorrência interessante do número de Euler é a catenária. A catenária é a curva que uma corrente suspensa por 2 pontos assume, que é expressa pela seguinte equação. Veja um exemplo em que A é igual a 1. É importante destacar que, embora parecida, essa curva é diferente da parábola. Fiz um experimento que vou mostrar agora. Suspendendo uma corrente e fazendo os cálculos necessários, eu obtive essa catenária. Agora, soltando a corrente, vamos ver o que acontece. Como podemos ver, as duas estão coincidindo no mesmo lugar, de acordo com o esperado. Quer aprender mais? Se inscreva no Reducática. Então vocês viram aí algumas aplicações, né? Não dá pra gente detalhar a parte algébrica por conta do tempo, esse vídeo já está extenso, né? 1 hora e 11 e 12 minutos quase aqui, mas é para que vocês pudessem ter uma noção, né, geral da aplicação, ok? Aqui tem mais um vídeo sobre aquelas consequências, eu não vou passá-lo porque eu já expliquei as consequências, né? Está na página 141 do livro. E eu vou apenas me ater a mostrar essa foto aqui, né? Que eu já expliquei também sobre a definição de logaritmo. E, conforme eu prometi, usar um software, né, para você ver o gráfico ao vivo em cores. Tem várias maneiras de fazer isso. Temos aplicativos como o Implot, né? Eu vou usar o Graph, né? Do inglês Graph, gráfico, né? Um aplicativo gratuito, você pode encontrar aí na internet. Quem tem computador, baixá-lo. E tá aqui a cara dele, né? Digamos assim, né? Aí você pode vir aqui na palavra função aqui em cima, inserir função. E a caixinha permite eu fazer as manobras que eu queira. Como eu quero uma função primeiro exponencial, que é aquele braço de parábola, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma função com a base 2. Sabemos que quando a base é maior que 1, o gráfico é uma parábola, é um braço de parábola ou um ramo de parábola crescente. Então eu vou botar 2 elevado a x, né? Para definir a função. E eu posso fazer outras configurações aqui embaixo na caixa, como cor da curva, que está acionado vermelho, a largura da linha 5, né? Aqui a linha, que tipo eu quero, né? Se eu quero pontilhada, ponto e traço e 2 pontos, ou inteira. Eu vou manter inteira, né? E vou aumentar só aqui de 5 para 7, para que ela ficar mais grossa no quadro e você possa enxergar melhor em casa. E aqui em cima eu só escrevi 2. Se eu largar o 2 e der OK, ele vai desenhar uma reta paralela, né? Porque é uma função do primeiro grau, né? 2 elevado a 1 é uma função do primeiro grau, é uma função constante, né? Mas eu quero exponencial. Então como é que eu escrevo elevado a x? No teclado do computador você aperta Shift, segunda função, tá vendo? E a tecla do circunflexo, que é a letra lambda, né? Em grego, que é o símbolo que aparece no seu smartphone em alguns modelos, significando elevado. Se não aparecer, ele aparece x elevado a y. X é a base, y é o expoente, simples assim. Então, Shift, circunflexo, agora eu boto x, né? Pronto.
olho as demais configurações, posso botar até uma descrição, ó. Por exemplo, função exponencial, vai aparecer uma caixinha lá com esse nome aqui, ó. Deixa eu colocar o E na cor, no maiúsculo, né? Pronto, e olho as demais configurações, a escrita, né? Se eu havia escrito 2 elevado a x direitinho, pronto. Dou OK, ele vai desenhar o gráfico, tá vendo? Se eu der aqui mexer no scroll, né, que é o botão do meio do mouse, eu consigo mostrar para você que essa curva, né, o ramo de parábola, que parece, né, que está encontrando um x aqui, na verdade, se a gente for aumentando, você vai ver que ela nunca encontra. Ela é assíntota. Essa palavra assíntota você verá mais adiante, né, quando estiver trabalhando com gráficos e curvas, como nomes como lemniscata e outros, né? A assíntota é porque ela se aproxima. E essa curva de uma função exponencial crescente, por que é crescente? Porque à medida que o domínio vai avançando aqui para frente, a imagem vai crescendo da função, né? Então ela é crescente por isso. E porque a base é maior do que 1, né? Ok? Toda função exponencial sempre passa no ponto 0, 1. Ok? Sempre. Seja ela crescente ou decrescente. Vou inserir uma função sobreposta a essa, também exponencial, mas que a base vai ser menor que 1, por exemplo, 0,8. Cuidado, alguns aplicativos a gente tem que ter o cuidado entre usar ponto e vírgula. Parece frescura, mas não é. Eles estão configurados em sua maioria em inglês. Então, se eu botar 0,8 elevado a x, não vai desenhar o gráfico. Quer ver? Eu vou fazer propositalmente, você vê que eu tenho que usar 0,8, porque está configurado em inglês, e o separador de unidades decimais é o ponto na língua inglesa, e não a coma ou vírgula, ok? Mas eu vou botar vírgula propositalmente, ó, e vou elevar a x. Na hora que eu tentar desenhar o gráfico, mudar a cor, né, para não confundir com esse, não vai confundir porque é decrescente. Na hora que eu der OK, não desenha, tá vendo? Não vai. Tá escrito aqui, o uso da vírgula não é permitido aqui, use o ponto como separador. Por que você acha que as pessoas colocaram essa caixinha no programa? Porque a origem dele é inglesa, ok? Então eu vou chegar aqui, ó, alterar a vírgula que eu havia posto propositalmente, para te mostrar isso, e vou colocar o period, ou dot, o ponto, né? Agora vai ou não vai? Agora vai. Ó, tá vendo? Então perceba, né? Outra coisa que a gente vê também interessante é o seguinte, para a curva de K mais ou menos vermelha, alaranjada, eu usei base 2. Então veja que quando a gente usa um número alto, acima de 1, a curva vai fechando. Agora quando a gente usa um número entre 0 e 1, né, que designa uma função decrescente, conforme eu falei no outro vídeo, você percebe que a curva vai abrindo, ó, tá vendo? Mas aqui é decrescente, como é que a gente sabe? Só porque está virado para cá? Não. Olha a análise gráfica, lembra aí, abscissa e ordenada. À medida que eu ando aqui na abscissa, né, indo para lá, olhando o gráfico em azul, eu vou aumentando, né, da esquerda para a direita. Mas o que é que vai acontecendo com cada ponto? Cada altura do gráfico vai caindo. Então, a abscissa cresce, mas a ordenada decresce. E essa função decrescente, exponencial, ela pode modular aquele caimento, né, que você viu agora há pouco, falar no vídeo, né, um caimento de uma coisa, né, você pode ver aqui. Embora essas questões envolvem mais logaritmo, que é o inverso. Tamar, desenha aí um logaritmo aqui em cima, né, para a gente ver a diferença. Bem, eu vou tentar desenhar o logaritmo, vamos ver se ele aceita a função logarítmica. Inserir função, vamos colocar aqui log na frente, né, log de quanto? Aí a base vai ser 10, né, log de x, né, ok? Vou dar um espaçozinho, log de x, vou mudar a cor para fúcsia, né, manter aqui e vou dar um enter, pronto, desenhou. Interessante porque você consegue ver que à medida que é exponencial, tanto na cor alaranjada quanto na azul, você vê que eles se encontram no mesmo ponto, né? 0, 1. É uma característica da função exponencial. Seja ela crescente ou decrescente, ela sempre passará no ponto 0, 1. Salvo se você escrevesse na função em vermelho aqui, 2 elevado a x mais 1. Aí ela subiria no gráfico, ok? Eu posso até fazer isso para te mostrar. Aí se chama translação de gráfico, né? Vou descrever de novo, 2 elevado a x, só que agora eu vou botar mais 1. Vou mudar a cor de fúcsia para verde. É azul piscina, né? Viu? Ela subiu. Por que ela saiu fora do local que deveria passar? Porque eu usei uma coisa chamada translação. E essa curva exponencial ela poderia até estar modulando uma escorregadeira, um tobo. Beber água. Desculpe.
ela poderia estar modulando, né? Uma escorregadeira. Ainda estou gripado. Ou um tobogã, né, de um parque de diversões, como o Beach Park no Ceará. Ok? Por que subiu, não passou igual? Por que ela, apesar de ser base 2 também, né, elevado a x, ela não passou aqui na vermelha, onde a vermelha está a passar? Porque eu botei, ou escrevi, 2 elevado a x mais 1. Então eu subi o gráfico, né? E transladei ele. E se eu quisesse fazer ele passar abaixo de 1, bem, função, inserir, né? 2 elevado a x, vou mudar a cor para você perceber isso. Aliás, vou manter a mesma. Você vai ver ele acima de 1 e abaixo de 1, né? E vou dar OK. Desculpa, passou no mesmo lugar porque eu esqueci de botar o -1. Aí ele foi desenhado em cima do vermelho, tá vendo? No mesmo lugar, porque eu repeti a função e só alterei a cor. Se você olhar a caixinha aqui do lado, você vai ver que a função em vermelho está igual a outra. Então tá um sobreposto porque eu esqueci de botar o -1. Então vamos refazer aqui, colocando assim, ó. 2 elevado a x menos 1, que eu esqueci de escrever. Agora eu estou transladando uma unidade para baixo, né? Vou dar OK. Percebe? Eu fiz com que o gráfico agora passasse no ponto 0, né? Porque eu manipulei a forma original, que é a elevado a x, né? Função exponencial. Então essa é uma curiosidade interessante dele. O mesmo poderia fazer com a decrescente, a mesma coisa, né? Colocar o valor que eu escolhi para ela que está aqui do lado, né? 0,8 elevado a x, e agora eu botar 0,8 elevado a x mais 1. Ela passaria aqui em cima, porque se ela já passa no 1, ela passará aqui. Vamos fazer rapidinho. Opa. Inserir função. 0, ponto, né? 8 elevado a x mais 1. Então ela já passa em 1. Como eu botei mais 1, vou mudar a cor para destacar. Agora eu vou usar, deixa eu ver, preto. E eu colocar, ó, ela é a mesma função azul. Repare que elas são paralelas, né? São equidistantes. Mas ela subiu e é decrescente, porque a base é 0,8, menor que 1. E perceba que ela está acima do 1, onde ela deveria passar naturalmente. Então eu transladei para cima. Mesma coisa eu posso fazer pegando o 0,8, elevando a x, e agora eu quero que ela desça. Se eu largar aí, ela desenharia uma curva na cor preta em cima da azul, né? Porque coincidiria com a equação da azul. Aí eu vou colocar o -1 para que ela desça uma unidade, né? E vou dar OK. Ó. Então perceba, né, como é interessante, né? As curvas em preto e em azul escuro, marinho, são curvas decrescentes, né? Fruto de exponenciais, tá vendo? Decrescentes. Já as demais na cor aqui, tanto vermelha, né, que tá aqui embaixo, você vê quando eu mexo aparece a vermelha que tá lá atrás. Essas três aqui que tá na cor azul piscina, digamos, né, são funções crescentes, mas a original passa aqui no ponto 0,1 aqui, né? Mas eu transladei ela para cima, aumentando uma unidade, e transladei ela para baixo, ok? Agora, para finalizar, que o vídeo já está grande, eu vou fazer a logarítmica, além dessa fluxa que eu fiz aqui, né? Só que eu não vou usar isso aqui, eu vou usar a internet. Lembra de uma calculadora que eu falei várias vezes na sala? Gente, baixa essa calculadora, Symbolab, né? O símbolo vermelho, né? Aquela calculadora na internet. Eu vou tentar, se a internet me permitir aqui, vou tentar acessar o site da Symbolab, né? www.symbolab, né? Symbolab.com, né? Não consegui chegar lá, né? Eu botei 4 Ws, eu errei. São 3, né? Tô querendo modificar a internet. Imagine quem sou eu para fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Pronto, ele já botou PT na frente, ó. Então ele já foi pro site em língua portuguesa, né? Mas o site está geralmente em mais de um idioma, ok? Você pode fazer, ninguém é obrigado, mas está aqui uma caixinha amarela dizendo fazer upgrade, né? Então você pode pagar um plano se quiser, mas a gente vai usar sem pagar nada, beleza? Eu vou iniciar a sessão. Você clica em iniciar a sessão, tá vendo? Ele apresenta logo a propaganda, claro, né? Quer vender serviço, né? Tá aqui. Ninguém é obrigado, eu vou usar grátis, tá vendo aqui? Apesar dele cortar várias funções, mas a gente só quer fazer uma aula rápida. Como eu já sou cadastrado como Itamar, tá vendo aqui? A função é professor.itamar, né? .sn Gmail. Vou clicar na minha conta no Gmail. Ele vai fazer a referência, né?
Aqui, ó, realmente é essa. Ele vai voltar a tela, mas já com a minha conta no Gmail. Aqui é a minha foto aqui em cima, tá vendo? Tem os detalhes da minha conta. Você pode clicar em detalhes da conta. Tá vendo? Ele vai abrir aqui. Aqui eu ainda tinha colocado minha foto com máscara, ó, 11 de agosto de 2022, tá vendo? Tamar Santos Nascimento, atualização. Posso chegar aqui e atualizar alguns dados, sabe? Tal. Enfim, isso aqui é a parte de settings ou configurações, né? Mas o que nos interessa não é aquela tela matemática, então você clica aqui em gráficos, ó. Gráficos, tá vendo? À esquerda tem o que você vai escrever e à direita aqui ele vai desenhar o sistema de coordenadas cartesianas, vulgarmente chamado de plano cartesiano, ok? E aqui onde o cursor está a piscar, você tem já do lado aqui à esquerda uma esfera, né, simbolizando que vai sair nessa cor gráfica. Como eu quero fazer uma função logarítmica, eu procuro aqui em cima, ó, palavra log, tá vendo? Aqui também eu tenho uma caixinha chamada log, tá vendo? Cliquei, que igual a calculadora, abre uma caixinha aqui que eu posso aqui mudar a base. Olha que maravilha, né? Se eu quiser, eu posso mudar a base aqui. Mas eu vou manter aqui uma base 10 mesmo, velha de guerra. E do lado aqui eu vou botar x, né? Porque x pode ser qualquer número, é o domínio. Perceba que do lado de lá já foi plotado o gráfico. Você percebe? A exponencial passava no ponto 0, 1, né? Passava aqui, né? Veja que a logarítmica é inversa a ela. Ó. Passa no ponto 0, 1. E ela passava... a exponencial passa no 1, 0, né? Na verdade, né? E ela passa no... Desculpe, a exponencial passa aqui, ó. A abscissa 0, né? Ela passa no ponto 1 aqui em cima. Exponencial. Né? Vamos desenhar a exponencial que fica mais claro isso. Quer ver? Exponencial eu posso usar o quê? 2 elevado a x. Opa! Eu botei 2x aí, não rola, né? Tem que ser elevado. Então eu vou apertar essa caixinha aqui, ó, que tem x elevado, tá vendo? O x é o 2, tá vendo que é a base. E o x aqui representa a letra. Então vamos lá, pronto, tá aí para você ver ao vivo e em cores. Note que tá escrito aqui, eu vou ampliar para você ver, ó, 1. Então a exponencial, ela passa no ponto 0, 1. Abscissa 0, ordenada 1. Ela corta o gráfico na ordenada, a exponencial. A logarítmica, que é aqui, é o inverso. Ela corta no ponto, ela corta na abscissa 1, ordenada 0. Note que nesse ponto aqui enegrecido, onde está o cursor, nem subiu nem desceu dele, né? Então ela é inversa, ó. Uma curva é inversa a outra, tá vendo? Por isso que a gente fala que são funções inversas. Todas as duas aqui são gráficos de funções crescentes, né? Perceba que a abscissa cresce aqui na logarítmica aqui embaixo. E as alturas da logarítmica também vão subindo, né? Mostrando que ela vai crescendo concomitantemente ou ao mesmo tempo na abscissa e na ordenada. Já a exponencial, idem. À medida que o domínio cresce, a imagem cresce, tá vendo? Então eu queria mostrar isso para vocês, né? O gráfico delas. E eu também posso brincar de transladar o gráfico, né? Como eu falei para vocês, eu posso fazer esse gráfico da logarítmica subir, andar para um lado, andar para o outro. A depender do valor que eu pego a expressão aqui, log de 10, vou copiar aqui, colocar aqui, vou ver se consigo colar para cá, deixa eu ver se eu consigo. Colei, né? Só x, aí vamos botar assim, mais 2 para ver o que é que acontece, né? Você percebe que o gráfico, ao invés de passar, o gráfico veio para cá, ó, na cor verde. Se eu botar 1, vamos ver para onde ele vai, ó. Então você percebe, se eu botei 1, ele regrediu para cá, né? Mais 1, né? Ele regrediu para cá. Vamos ver o que acontece se eu botar menos 1. Menos 1. Ó. Ele não caiu mais em cima do outro que já existia, tá vendo? Repare, eu vou tirar o menos 1. Ele cobre o anterior. O primeiro, né? Porque a fórmula tá igual, né? Tanto na cor, digamos assim, rosinha clara como verde, tá a mesma fórmula. Então eles estão o quê? Sobrepostos um ao outro. Mas se eu agora coloco uma brincadeirazinha que a gente chama transladar, mexer com o gráfico, né, em relação aos eixos coordenados, eu posso botar mais 1. Aí ele anda, tá vendo? Perceba que ele fez o quê? Saiu daqui e subiu uma unidade, não foi? Ele não subiu? Se eu agora brincar e colocar mais 2, veja para onde ele vai. Ó, subiu mais uma unidade. Cada quadrícula aqui é uma unidade, tá vendo? Então ele estava aqui em 0, né? Quando eu botei mais 1, ele subiu uma unidade. Eu botei mais 2, mais 2. O que é que acontece se eu apagar o 2 e botar o 3? Ele vai passar aqui em cima, né? Onde está o cursor. Vamos deixar o cursor paradinho ali. E mudar ali o numeral para 3. E ver o que é que acontece. Ó.
Então você vê, né, a brincadeira que você pode fazer, digamos assim, se é que é brincadeira, utilizando um computador, porque é melhor de ver isso, né? O Symbolab tem versão para celular, eu mostrei em algumas turmas, né, não foram todas, mas a gente pode brincar com isso, de transladar. Qual é a importância aqui da aula? Finalizar o assunto. Eu não entrei em cálculos muito complexos, que o tempo não permite. Esse vídeo aqui ia virar 5 horas, né? Não tem como. Então eu me ative a trazer da definição de logaritmo, passando pela história, pela etimologia da palavra, resolvendo alguns exercícios rápido, né? Para vocês, deixando vocês assistirem alguns vídeos também para te instrumentalizar melhor. E agora finalizando com a parte chamada função, para que você visse a cara, digamos assim, né, de cada uma. A lilás aqui exponencial e a verde aqui logaritmo. Só tá aqui em cima porque a gente brincou de transladar, né? Se eu tirar o 3, volte que o verde vai coincidir com aquela rosinha lá embaixo, né? Elas vão coincidir, que é o local, tá vendo? Natural onde o gráfico passa. Repetindo, característica da exponencial que está em lilás aqui. Sempre passa pelas coordenadas 0, 1. 0 para a abscissa, 1 para a ordenada. Já a logarítmica é inversa. Ela não vai passar na abscissa 0, ela vai passar na abscissa 1. E ela passa na ordenada 0. 0 como ordenada é diferente de 1 como ordenada, né? E a abscissa 1 é diferente da abscissa 0. Então, o que faz é graficamente a gente ver, né, que elas são que inversíveis uma à outra, ok? Então eu desejo a vocês sucesso, né, todo mundo. Mandei agora, porque à tarde teve o Jogo do Brasil, né? O computador também estava num procedimento aqui, né? Eu não pude mandar antes, mas eu consegui gravar o vídeo. Ainda vou gravar um vídeo aqui de quadrática, né? De função quadrática. Então vou terminar o vídeo aqui com a foto do lindo, né? Né? E a gente finaliza a nossa aula. Sucesso, um abraço para todos, viu? E chama por Deus, estudem, né? Se dediquem, olhe o livro aí, as páginas que eu referenciei, né? E bola para frente. Um abraço, sucesso aí para todo mundo. Vamos ver se eu consigo fechar aqui o vídeo, né? Para poder eu trabalhar, ok? Um abraço, fiquem com Deus.